Olá, seja muito bem-vindo ao Visionários, o seu encontro do universo dos negócios aqui na RS Play. Olá, Camila. Olá, Fernanda. Olá a todos vocês. Nós estamos no canal 524 da Claro TV e também nas plataformas digitais. Nós vamos conversar hoje sobre inovação e marketing jurídico. E o nosso convidado de hoje é uma referência quando o assunto é marketing digital para advogados. Ele é fundador da i9 Advogado e já ajudou mais de 400 advogados no Brasil e no exterior a se posicionarem de forma estratégica e ética no jurídico. Com vocês, conosco, um visionário que transformou uma grande oportunidade no universo jurídico, Fernando Viegas. Seja muito bem-vindo, Fernando. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui para conversar com vocês. E é isso, bem no período pandêmico, né, surgiu a i9 Advogado e esse objetivo de ajudar os advogados a inovarem o marketing, né? Então é uma coisa que eu entendi uma demanda de mercado e aproveitei a oportunidade. Estamos aí já há 5 anos com a empresa, como a Camila falou aqui, mais de 400 advogados aí no Brasil e fora do Brasil atendidos aí pela empresa. E seguimos aí, agora estou aqui para tirar as curiosidades de vocês aí. E a i9 surgiu na pandemia, num momento delicado do Brasil e do mundo, desafiador. E qual foi, então, o seu maior desafio de estruturar um negócio num momento de pandemia e o que fez você enxergar essa oportunidade de mercado? O que aconteceu? O digital era algo que eu já estava estudando bastante, estava fazendo muito curso de várias questões, mas porque era uma época que pandemia estava todo mundo, tinha muito infoproduto e tal, e eu fui comprando curso, aprendendo. E daí eu já tinha trabalhado numa empresa que eu fazia contato direto e vendia os serviços que eu vendo hoje, talvez um pouco diferente, mas identidade visual, criação de site, um software jurídico, então eu tinha o contato direto com advogados. E ali eu entendi as dores deles e como eu conseguia ajudar. Eu entendi que a forma que eu tratava com os advogados era muito diferente, até comparando com os meus colegas, porque eu era um pouquinho mais informal, mas sem ser tanto, mas eu entendi, cara, era muito, doutor isso, doutor aquilo, quando ligavam, e eu falava com uma pessoa, porque eu entendi, olha, ele é um profissional da área do direito, mas ele é uma pessoa assim como eu, ele gosta de, sei lá, tomar café, talvez ele goste de correr, talvez ele faça boxe, enfim, várias coisas. E eu sempre levei a comunicação com eles nesse sentido, e sempre me ajudou muito, assim, tanto que os clientes que eu trazia para a empresa sempre eram clientes que ficavam muito tempo, né? Aí eu tive essa habilidade, quando surgiu a oportunidade de mercado, aprendi digital, aprendi a fazer uma página, tráfego pago e tal. Eu falei, cara, eu vou fazer com isso aqui, vou falar com quem eu já sei conversar, né? E daí eu entendi, muitos advogados estão começando, se formando, eu comecei a empresa bem focada na criação de identidade visual. Então o cara vai começar o negócio dele, precisa ter a marca dele, precisa se apresentar, ter o cartão de visita profissional, ter um Instagram profissional. E daí o início da empresa foi bem focado assim, tanto que esses mais de 400 aí, a maioria era criação de identidade visual. E depois você ampliou o portfólio de atendimento dentro da i9. Fui aumentando a demanda, que eu falei, cara, o que é mais fácil, né? Conseguir ampliar mais clientes ou vender para quem eu já tenho? Com certeza. Comecei a criar mais serviços, né? Aí estudando fui vendo a necessidade. E muita gente perguntava para eles também, né? Naquela época, por exemplo, era normal, eu fiz um grupo onde a gente postava alguma coisa lá, todo mundo postava, para todo mundo comentar, para gerar engajamento no Instagram. E hoje é um negócio que nem funciona, né? De conhecer o mercado, e você trouxe pra gente nessa sua fala, né, de conhecer o mercado, você conhecia o seu público e conhecia as dores do seu público. Fundamental. Então, o seu atendimento é um atendimento que foca em resolver uma dor para um público específico, para um nicho específico. Sim, e essa empresa que eu trabalhei, eu comecei em 2017, né? Então, tenho essa expertise de falar com advogados desse período, né? Isso me ajuda bastante. E daí eu fui, cada vez mais a gente vai estreitando, né, o tipo de entrega que a gente pode fazer. Então, como eu falei, foquei na identidade visual primeiro, sanei essa dor, aí eu vi que o Instagram deles, eles postavam umas coisas com layout não tão agradável, e daí eu falei, cara, vamos mudar isso aqui. Só que na época, por exemplo, eu não fazia conteúdo, não tinha alguém para fazer uma copy bacana para a rede social do cara. Então, o que eu vendia? Eu vendia um serviço de notícias jurídicas. A gente pegava a notícia lá do site do Migalhas, do Conjur, e daí eu falava, olha, porque por exemplo, a gente está aqui num programa de televisão, né?
uma notícia, ela pode ser veiculada em vários veículos de comunicação. Uhum. Então, eu falei, cara, eu posso postar a mesma notícia, eu pegava a área de atuação do advogado, é área trabalhista, é criminal, que conteúdo a gente vai fazer? Pegava a notícia mais recente sobre aquele tema, fazia uma arte com a marca dele e postava no Instagram para ele. Que Daí isso na época interessante. resolveu. A gente criava conteúdo, não criava conteúdo, hoje já é diferente, né? Hoje eu já vendo a parte de fazer a estratégia de conteúdo, o que vai se falar, qual o objetivo, para quem que aquele advogado precisa falar, que nem eu digo, cara, vocês têm que parar de fazer conteúdo jurídico e falar para quem vocês atendem, entender Não a é dor. juridiquês, tem que falar um português claro, uma comunicação assertiva, direta e que qualquer pessoa compreenda. E além disso, não passar só o conteúdo, sabe? Porque, por exemplo, eu falo de previdência, eu falo lá pro cara que quer se aposentar e tal. Tá, mas a pessoa que quer se aposentar, quem que é essa pessoa, por exemplo? Falar para ela especificamente, olha só, tu sabia que tu pode fazer um planejamento previdenciário para tu organizar a tua aposentadoria lá na frente? Muitas pessoas nem sabem disso, então tu tem que falar, tu já pensou que tu tá com tal idade agora, mas daqui a tantos anos... Uma fala específica, como se Entendeu? você estivesse direcionando a uma Para pessoa. aquela pessoa, porque o advogado normal ele faz o conteúdo, ele vai lá e Exato. costuma estudar e fala, ó, lei tal, é isso, isso, isso. Ninguém quer saber de lei. Exato. E aí entra um trabalho mais profundo que é educar o público e trazer consciência de que ele precisa de um serviço através da educação. É uma etapa anterior. E o ao desafio trabalho. com o advogado também é o seguinte, que daí ele tem esse ser um pouco mais formal e tudo mais, tem a questão do código de ética do AB, mas ele, por natureza, ele quer fazer textos longos, conteúdo mais denso. Eu digo, olha só, o objetivo aqui é esse. Tu precisa disso, eu entendo que tu quer fazer, mas a gente tem que fazer dessa forma. Tem que ter uma headline chamativa na imagem, né? Aquela coisa de começar qualquer conteúdo chamando atenção, para daí a pessoa se interessar e tu tem um desenvolvimento interessante no conteúdo, e no final, para te fazer uma CTA, né? Um call to action, né, que é a chamada para ação, que é o maior desafio, porque o código de ética não permite que tu faça nada, né? Uma venda escancarada, uma propaganda, tem que ser um conteúdo informativo. Então, por exemplo, uma chamada ação para um advogado vai ser algo assim, tem alguém que precisa dessa informação? Compartilhe para essa pessoa saber. Manda para um amigo seu que precisa resolver essa situação. Você conhece alguém que quer se aposentar? Ou, conhece alguém que sofreu um acidente no trabalho? Compartilhe esse conteúdo. Tem que ser mais nesse sentido. Não pode fazer, me chama aqui que eu sou. Não, procure um advogado especialista desse assunto. Aí você está falando, procura um advogado, não está dizendo que é tu. Mas, consequentemente, toda semana tu posta. Aparece na timeline de quem te segue. Quem que a pessoa, quando precisar, vai lembrar? Vai lembrar de Da ti? pessoa que ela está vendo com frequência. E que está servindo ela com informação qualificada. Com toda certeza. É isso que a gente trabalha. Então, eu até tinha uma pergunta aqui para te fazer sobre o que teria te motivado a trabalhar com o marketing jurídico. Foi, ao acaso, percebendo as necessidades nesse trabalho que tu tinhas, então, Viegas? Conta um pouco mais Também, como foi mas esse processo. O que aconteceu, né? Hoje eu chamo de ex-amigo, eu tinha um amigo na época que até eu fui trabalhar nessa empresa de advogados por ele, e daí, o que aconteceu? Ele saiu um pouco antes da empresa e a gente ia abrir uma empresa que faria isso. Ele começou em paralelo lá, ele fez uma negociação com a empresa e começou em paralelo a fazer isso. E daí a gente ia ser sócio e tal, só que eu tinha que ficar na empresa e daí eu queria esperar eles, na época, me mandarem embora para pegar meus direitos, aquela coisa, não sair sem dinheiro para investir no negócio. E daí ele não conseguiu esperar, ele falou, cara, tô só eu aqui, tal, tu tá aí dentro e tal, não sei o quê. Aí, beleza, não fui. Aí eu fiz na época, Viegas, VM, Viegas Marketing, uma coisa assim. Aí eu não queria virar concorrente dele, tentei fazer marketing normal para todo mundo. Falei, logotipo, todo cara que vai abrir uma loja de açaí, qualquer coisa precisa. Aí eu comecei com isso aí, fiz um mês, falei, não vai dar certo isso aqui. Eu vou falar com os caras que eu sei. Aí criei 9 e assim, no primeiro mês, já me deu um resultado bacana e foi só evoluindo, assim, sabe? Porque... Você vai crescendo, escalando. Por exemplo, eu usei muito parâmetro dessa empresa do meu amigo, que eu trabalhei com ele, porque eu mudei o valor, comecei cobrando mais caro. Eu falei, cara, não vou... Posicionamento. Eu não vou virar concorrente dele porque eu vou pegar um outro público. Eu não quero o mesmo advogado que ele atende. Ele cobrava baratinho e fazia em volume. Só que eu falei, cara, eu não consigo entregar volume. Olha só que louco, né? O designer gráfico trabalha comigo até hoje, o Fabiano, eu conheci ele no vôlei. E daí, quando eu resolvi abrir, eu falei, cara, eu tô pensando numa oportunidade assim, ele nem não levou muito a sério. Aí, quando vê, trabalha por demanda, quando vê o primeiro mês já foi bem, ele já ganhou dinheiro, ele falou, opa, existe um negócio aqui. Então, assim, foi bem estratégico, assim, eu pensei, cara, eu não posso ficar lá com meu amigo, que é designer dele, vai dar preferência pros logos dele,
eu preciso fazer o meu negócio. Aí comecei. Aí beleza, fiz o design, tenho a identidade visual. Aí eu preciso fazer entrega de conteúdo. Aí na época eram minhas irmãs que trabalhavam comigo até, que eram social media. Aí faziam, as duas faziam. Aí quando eu, cara, preciso começar a vender site. Aí eu consegui um parceiro também, que eu já tinha trabalhado em outra empresa, sempre tive muito relacionamento, assim. Aí consegui um desenvolvedor de site da outra empresa, que trabalhou comigo. Aí quando eu falei, pô, já tenho uma equipe aqui, eu posso entregar tudo que precisar. E daí, no máximo, vai precisar o quê? Eu vou precisar de um outro designer, vou precisar de... Vou aumentar o time, mas a gente conseguia atender bem, assim. Eu sempre também tive uma coisa que eu acho que todo empresário tem que pensar nisso. Eu entendi o tamanho do meu negócio e não quis dar um passo maior que a perna. Então, por exemplo, eu entendi, conforme os meses, que o meu designer ele conseguia me entregar de 15 a 25 identidades visuais no mês, porque tem retrabalho. Às vezes eu mandei a primeira proposta, não gostou. Ah, ó, esse logo bonito aqui. Não, eu quero que mude isso, quero que mude aquilo. E daí, cada prazo de entrega é normalmente uma semana ali para entregar uma marca nova. Aí tem projeto que às vezes ficou 6 meses até homologar. Tem uns que a gente aprova de primeira. A maioria aprova nas primeiras 3 propostas, mas eu entendi, pô, se eu só posso ficar com 25, eu sei quanto que eu posso faturar e eu não posso, porque se eu prometer mais e não entregar, eu vou queimar o nome da marca. Sempre foi a minha maior preocupação. Eu falei, cara, quando falarem da Inove, tem que falar bem. Então hoje, sei lá, por exemplo, que se alguém for lá no Instagram da Inove, tem uma aba lá de depoimentos, o advogado dizendo, ó, sou advogado tal, OAB número tal, do estado tal, contratei a Inove e indico o serviço. Pô, isso tem um Tem peso, peso muito grande. E hoje, qual o maior desafio desses advogados no mercado digital? Essa parte da comunicação, porque eles têm muito medo do que pode e o que não pode falar, né? Tem esse bloqueio, de certa forma, e também a questão de criação de vídeo. Agora a gente está começando a trabalhar mais. Então, o que que eu faço hoje para poder atender gente de todo o Brasil, que sempre foi o foco da empresa? Tanto que eu comecei em Porto Alegre, sempre não tinha cliente aqui. Meus estados eram São Paulo, Rio, os dois que eu mais vendia, depois Minas e Bahia. Eram os estados que eu vendia. Tanto toda a campanha que eu fazia de tráfego era lá para cima. E daí eu tinha esse desafio hoje, que eu entendo que os caras, poxa, como que eu vou ficar na frente da câmera? Teve um cliente esse dia que eu peguei, ele gravou, mandou um vídeo, aí eu faço todo o roteiro para ele gravar, aí ele mandou um vídeo assim, todo jogado, com um moletom e tal. Eu falei, cara, primeira coisa, bota uma camisa, um suéter, vai trocar a roupa. Segundo, tem um cara alto e tal, vai fazer o vídeo de pé. Terceiro, eu quero que tu movimente as tuas mãos. Quando a gente faz isso com a mão, a gente está dando direção para as pessoas. Ó, para ti que quer crescer na vida, para ti que quer seguir em frente, quer ir mais longe, então as pessoas se sentem direcionadas. Então eu falei, cara, eu falei essas 3 coisas para ele, ele gravou o vídeo de novo, era outra pessoa já. Então eu entendi que isso é uma coisa que faz bastante diferença na vida dos advogados, sabe? E eu entendi que o meu trabalho faz mais diferença. Tenho um podcast também que fala com empreendedores, mas eu entendi que nos advogados eu tenho um impacto maior, sabe? Porque eles precisam mais disso, porque eles não são treinados para isso. E na gravação de vídeo, como não ser mais do mesmo? Então, esse direcionamento, principalmente para o mercado jurídico, que é um mercado formal, você não pode aparecer fazendo dancinha, aparecer de qualquer jeito. Ninguém pode, mas no mercado jurídico é muito mais, né? Não, e as 2 principais dores assim, que eu mapeei é o quê? Eles não têm tempo para postar, para parar para fazer o conteúdo, não sabem o que postar, né? Então, assim, eu dou o roteiro pro cara pronto do que ele tem que falar, com base no estudo, né? A gente faz uma call por mês, um alinhamento, ó, vai ser isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer, sei lá, 12 posts estáticos, 3 por semana, mais 12 vídeos, É um 3 por direcionamento semana. estratégico, né? E com tudo que ele vai fazer, ele só vai ler o que ele não vai precisar parar para pensar, que é o que eles não têm tempo. Porque vai mudando, né? Imagina todo mês, aí a gente tá falando aí de 12 a 24 conteúdos por mês, para um cara que tem processo para atender cliente, um monte de coisa para Um fazer. monte de coisas para ler, né? Documentos estudam importantes. Aí ele não quer fazer isso, então eu encurto o tempo facilita dele. o processo. E ainda existe muito esse receio, essa resistência em relação às questões éticas da OAB para se expor nas redes sociais. Demais, eles têm muito medo. Isso sempre que esse é o diferencial que quando eu consigo tratar com eles que eu vejo que fez diferença no meu negócio. Sempre que eu falei, não, a gente vai tratar baseado no código de ética da OAB. Então, tipo, eu estudei pra caramba para entender tudo que podia e que não podia. Por exemplo, fala lá muito, não pode ser, desde da criação da marca, não pode ser cores muito chamativas. Tem gente que faz, hoje em dia tem algumas, por exemplo, mulheres que usam um rosa e tal, mas não pode ser um rosa pinto, um negócio muito... No código de ética tá dizendo que não pode. Eu já vi, tem gente que faz, às vezes porque de repente não estudou, sei lá, enfim.
mas não pode. Mas Então, o código de ética entra nesse detalhe? nesse detalhe, para te ter uma ideia. Incrível. Artigo não 31. sabia. Então, assim, é um negócio que são detalhezinhos que, poxa, a tua marca, que nem eu digo para eles, olha só, qual é a empresa que tu conhece quando a gente vai, não sei se pode falar de marca em si, né, mas, por exemplo, a gente tá na estrada e vê um M amarelo gigante, a gente já sabe o que é. A gente tá olhando um filme, ou o celular ou notebook tem uma maçã, a gente já sabe o que é. Então eu digo para eles, olha só, tu lembra da marca, né? E como que tu tá sendo lembrado? E eu falei, se tu começa a crescer o teu escritório, e tu não tem uma marca, fica tudo vinculado ao teu nome aí. Quando tu quiser demandar, as pessoas não vão entender. Ah, não, mas era a doutora Fernanda que ia me entender, era a doutora Camila. Então, se tu tem uma marca que já diz, ó, doutora Camila Bacher, advocacia e consultoria, já se entende que é uma empresa de advocacia e consultoria que pode ter outros advogados, associados, Claro. enfim. Então, eu sempre digo, quando tu tem a marca, tu posiciona como profissional, né, que é a diferença. E o Instagram deles, principalmente, porque eu digo, cara, olha só, quando tu vai visitar um cliente ou vai receber um cliente no teu escritório, tu arruma o teu escritório, tu recebe ele com uma água, com um café, tu bota a tua melhor roupa, não é assim? E aí quando entra no teu Instagram tá uma bagunça. Tem que ser da mesma forma. O Instagram é a vitrine. Entende? Então É a nossa casa. Né? Eu até falo isso, o conteúdo que é mais focado só em post estático, cara, isso é um post vitrine. Isso aqui não vai te trazer seguidores, curtidas e tal, mas quando tu receber alguém ali, tá profissional. Então, muitas pessoas falam hoje no marketing, não faz sentido usar coisinha com paleta de cor e tal. Para advogado, tem que ser coerente o negócio, não dá para fazer. A gente, às vezes, quer viralizar com o negócio, quer fazer uma coisa mais chamativa e tal, mas para advogado ele já vai estar ferindo o código de ética. Se ele fizer um negócio muito extravagante. Então, tem que ser layout profissional, elegância, sutileza, né? Isso faz toda a diferença. Sem dúvida. E hoje o posicionamento da I9 é atender advogados para um olhar estratégico e fazer toda essa construção, digamos, da cadeia, desde a identidade visual, que ainda vocês atendem, até esse olhar estratégico de posicioná-los dentro do digital. Sim, porque eu entendi que assim, tu vai pegar o advogado em vários momentos, né? Então, por exemplo, o advogado que está começando, ele é o cara que precisa da identidade visual. Normalmente é isso, e ele está se montando um escritório, recém se formou. Talvez ele não tenha um recurso para estar investindo em conteúdo todo mês, ele mesmo vai fazer, mas ele precisa de uma marca. Então, a gente atende essa pessoa. Aí o advogado que ele já está mais estruturado, ele já vai querer investir em conteúdo, já entende essa importância de ter alguém para dar esse suporte para ele. Ele sabe que hoje em dia, ou tu é ponto com ou tu é ponto fora, não existe tu não estar no digital. Eu falei, poxa, a bisavó do meu filho usa WhatsApp, tem Facebook e Instagram. Não, Instagram eu acho que ela não tem, mas tem Facebook e WhatsApp. Então, assim, como que tu, um profissional, vai estar fora disso? Sem dúvida. Não existe como, as pessoas estão ali. Está fora do mercado, né? Não é sobre o que tu quer. Aí, poxa, atendo esse cara que está começando, aí tem aquele outro cenário. Às vezes a gente criou aqui uma sociedade, somos 3 sócios, por algum motivo vai se desfazer a sociedade. E daí muito desses clientes voltam comigo e fazem outra marca. Isso acontece muito, era 4 sobrenomes, depois vira 2, depois de 2 vira 1, acontece assim, ó. E é demanda que surge. E às vezes é em 3 meses, às vezes é em 1 ano, às vezes é em 2, mas como a gente atende tão bem essas pessoas, e o atendimento, né, eu acho que quando eu trabalhei naquela empresa lá, o fato de falar ao telefone com as pessoas e falar com um volume muito alto de advogado, é o diferencial. Então, por exemplo, hoje, agora eu até estou estruturando, agora está entrando a questão da IA também, para a gente ter um atendimento ali todo pelo WhatsApp já com a IA. Claro. E só o fechamento ser comigo, vou ser o closer da empresa só no momento final. Mas mesmo assim, eu entendi que faz muita diferença quando eu falo com eles, sabe? O jeito de falar, o áudio que tu manda. Conexão. Pessoaliza, né? E daí vocês falaram lá no início do digital, né? Por exemplo, as estruturas mudam, mas tem várias coisinhas no digital que vai servir para qualquer empresário, que é, por exemplo, quando tu vai fazer, eu estudei tráfego pago e não gosto de fazer tráfego pago, mas tu tem que saber o mínimo para poder conseguir converter aquilo ali. Então, quando se leva para uma página, uma landing page lá, o ideal é tu fazer uma página de obrigado na tua landing page, porque quando o pixel do Facebook lá no anúncio vai rastrear, ele vai rastrear quem fez aquela ação. Então, por exemplo, na landing page, coloca telefone, e-mail e teu nome. Aí quando ele faz isso, dá um ok e aparece o obrigado. Aí esse link é o que o pixel vai rastrear, entendeu? Então são detalhezinhos aí que fazem a diferença. E olha que interessante, porque nós estamos falando aqui de uma classe específica, que são os advogados, mas eu ouço muitas pessoas falando, porque nos tempos de hoje é necessário influenciar e estar preparado para se posicionar na rede social. Só que, a bem da verdade, nós todos
a vida inteira, as gerações anteriores, elas sempre dependeram da influência. Seja no digital ou no offline, nós precisamos de pessoas falando bem do nosso trabalho, seja o médico, advogado, contador, todos nós precisamos de posicionamento que gere visibilidade para gerar credibilidade. E credibilidade traz retorno, traz clientes. Então não é uma novidade de agora, não é algo nos tempos atuais, pós-pandemia. Nós sempre precisamos publicizar aquilo que fazemos. Algumas pessoas ainda não tinham se dado conta disso, mas é fundamental. E você, Viegas, já atendeu mais de 400 advogados, a tua empresa, a Inove, né? Inclusive fora do Brasil. Qual foi o teu case de maior sucesso? Conta pra gente aqui, para os visionários. Para mim, que eu considerei assim, foi essa questão quando o primeiro advogado que eu vendi fora do Brasil, que foi em Portugal, e quando ele me mandou a foto de toda a porta dele, assim, flopada com a marca que a gente criou. Aí aquilo ali pra mim, eu falei, cara, olha só, eu tô no meu quarto, e tava acontecendo aquilo ali. Claro, a empresa já foi híbrida desde o início, mas ela não começou tão pequena, né? Eu já tinha uma equipe de 5 pessoas já, mais eu trabalhando, então já era um trabalho de bastante gente. Mas pra mim aquilo ali era surreal, assim, porque, né, eu vinha de um cenário antes de trabalhar CLT e tava com o meu negócio ali, falei, poxa, o negócio atingindo, né, outros países, assim. Outras barreiras, quebrando Portugal barreiras. e México, eu tive cliente lá também, todos os advogados brasileiros, né, mas fora do Brasil. E tudo isso foi assim com muito trabalho, teve muitos que nem foram, alguns começaram, a gente fez o tráfego pago e tal, mas daquilo ali muitos foram indicando, né. Então quando tu recebe muita indicação, e esse meio é muito tradicional, né, então mostra que tu tem credibilidade, como tu falou. E para mim eu acho que é isso, eu sempre me preocupei com não manchar o nome da empresa, sabe. Servir Então eu falei, bem. cara, se eu posso atender 25 clientes só e isso vai me dar tal faturamento, nesse serviço eu vou atender só 25 clientes de identidade visual, então eu vou arrumar outro serviço que eu vou ter outro profissional que eu possa vender mais tanto. Mas eu não vou mudar disso para não me atrapalhar. Então às vezes Não as perder pessoas... qualidade. E às vezes as pessoas querem crescer, mas não sabem a dor que é crescer. Então acho que tu tem que dar um passo que tu pode dar, Com Se consciência. sustentar. te organiza, cria um lastro, né, financeiro, psicológico até. Quanto mais clientes tu atender, mais tempo te consome a tua cabeça, porque a gente sabe, né? A gente sai do trabalho, o trabalho não sai da gente, né? Então, assim, eu acho que faz toda a diferença essa parte também de tu ter consciência. Eu acho que nem agora, eu tô no momento agora que eu tô conversando para entrar sócio na Inove. Daí eu tava com a ideia de botar 2 sócios e o que eu falei já foi, tá, mas por que tu quer 2? Ele já quer entrar, porque ele vai entrar com essa parte tecnológica de, é um amigo meu do TI, que a gente se conhece há muito tempo e tal. Daí eu falei, olha só, a gente tá num passo. Eu falei, cara, olha só, a empresa vale tanto, ela existe há tanto tempo, se tu for entrar é assim e tal. Então já é um outro passo, porque eu sempre fiz coisa sozinha e a galera que trabalhava comigo só prestador de serviço parceiro. Então agora eu entendi que é o momento, agora que eu tô me mudando para São Paulo, agora que eu vou ter acesso mais próximo aos advogados, eu quero implementar serviços, por exemplo, mais presenciais, além dessa parte. Hoje eles só me mandam o vídeo, eu oriento eles a como gravar, roteirizo, e faço uma edição básica, por exemplo, de uma legenda e colocar a marca deles. E eu vou começar a ir nos escritórios, e daí produzir, cara, ó, nem a gente tá aqui orientando o cara na câmera, como tu faz e tal. Vai daí já é dirigir diferente. a produção. E quanto mais exclusivo, mais tu pode cobrar e tal. Então eu quero entender que o cara, ó, tu quer ser especial comigo, ó, esse investimento aqui e tal. Então, só que eu vou dar esse passo agora. Aqui no Sul eu nunca tive tanta demanda de advogado. Mesmo estando aqui, eu sempre vendi para fora. Só que lá em São Paulo eu entendo que essa demanda existe, desse atendimento mais presencial. Então eu vou focar nisso. Então tem que entender o teu momento para ir dando os passinhos ali, né? E se você tivesse que me dizer as principais orientações estratégicas para posicionamento digital? Me diga, para advogado, obviamente, né? Me diga 3 orientações estratégicas para advogado. O que eles têm que pensar? Olha, o feed do Instagram tem que ser uma apresentação como se tu estivesse recebendo alguém com a tua melhor roupa no teu escritório, com o teu escritório limpinho. Eles têm que focar não em fazer conteúdo para outros advogados, e sim fazer conteúdos para os potenciais clientes conforme a área de atuação deles. E o cara que já tem coragem e tal, dependendo do nível de comunicação que ele tiver, tem que botar a cara. Então, hoje a gente sabe que os vídeos eles têm um alcance muito maior, né? Então, um post estático ele aparece para tua base, um vídeo ele aparece para pessoas que não te seguem ainda. Claro. Então, se eu fosse dizer, cara, fica com a tua casa limpinha, né? Te apresenta bem ali, e quando for falar, fala para a pessoa certa, porque não adianta a gente estar oferecendo a alguém um produto ou um serviço
para quem não quer comprar. Claro, de forma genérica, e sim assertiva e direcionada para um público específico, falando a linguagem que esse público entende. Perfeito. Sensacional. E não para por aí. No próximo bloco, nós vamos ouvir duas clientes que são muito beneficiadas com esse serviço de marketing jurídico. Então, não saia daí, que o Visionários volta já já. Estamos de volta com o Visionários e agora vamos conversar com duas clientes que confiaram na Inove para potencializar os seus escritórios de advocacia. E estão conosco aqui no estúdio a especialista em Direito de Família e Sucessões, Renata Mota, e também a Karen Caran, que é especialista em Direito Trabalhista Preventivo. Sejam bem-vindos aqui ao Visionários. Obrigada. Muito obrigada. E eu quero saber, Renata, como você conheceu a Inove e o que chamou a atenção de você para contratar a Inove para o seu escritório? Bom, a Inove eu conheci através da Karen, né? Karen fez todo o primeiro contato. E o que chama mais atenção é que nós, enquanto advogadas, a gente tem muita preocupação na hora de fazer o marketing. Porque a gente tem o código de ética, tem coisas que a gente não pode falar, tem coisas que a gente tem que ter muito cuidado, né? E nós a gente não encontrava um profissional voltado para a nossa área. A gente tem uma responsabilidade muito grande. As pessoas que nos veem nas redes sociais, elas precisam entender que o nosso conteúdo, ele é informativo. Ele não dispensa consulta com advogado. E encontrar um profissional que entenda isso é muito difícil. E a gente encontrou isso no Viegas. O Viegas veio, né? Ele faz as minhas redes pessoais, né? Faz as redes do nosso podcast também. Ele nos ajuda, nos direciona. Todo um trabalho consultivo. Eu ia dizer, o Viegas, ele é quase um terapeuta, assim. Tem horas que a gente fica no WhatsApp e aí ele fala, gurias, façam de tal forma, publiquem de tal forma. E eu acho que esse direcionamento é importante. A gente sabe do conteúdo, mas de marketing eu não sei como nada. externalizar esse conteúdo. Exatamente, como levar esse conteúdo, comunicar esse conteúdo de forma que não fira o código de ética. Essa é a maior preocupação, né, Karen? Exatamente. Com certeza. E aí eu aproveito e pergunto para vocês, qual era a maior preocupação? Aí pergunta para as duas, a Karen pode começar respondendo. Qual era a tua maior preocupação quando o assunto era a questão de dar visibilidade do teu trabalho nas redes sociais? Então, eu tive muita dificuldade, realmente, assim, quando eu comecei a advogar sozinha. Contratei até uma menina, assim, mas é o que a Renata trouxe ali. A gente não pode, por exemplo, botar, se ficou em dúvida, não sei o quê, me procure, ou entre em contato. Não pode, entendeu? Isso a gente sabe que muitos fazem, mas o código de ética veda. Então, quando eu conheci o Viegas, faz um ano praticamente, foi mais ou menos por essa época que eu fui no teu podcast, e que ele me apresentou a Inove, ele já fez toda a minha marca daí da Caran Advocacia, e eu fiquei sempre com aquela ideia, assim, né, de um dia conversar com o Viegas, porque a postagem com quem entende, né, do código de ética, de quem entende também como escrever, porque faz toda a diferença, né, porque tem muita gente que deixa a desejar nesse sentido, e isso para mim é muito importante, o escrever correto. E daí eu já fiquei assim, eu digo, bom, né, quando eu conseguir eu vou contratar o Viegas. E esse ano ele fez uma proposta para nós, né, num evento. Eu digo, chegou um momento, né, do Viegas entrar na Caran Advocacia ali, e depois foi pro podcast, então foi... Fazem 3 meses já que a gente tá nesse trabalho, né? E foi muito legal porque isso que a Karen falou, que elas já tinham... E muitos clientes vêm assim com machucado, digamos assim, de outros profissionais, né? Porque a empresa de marketing, se eu tivesse preocupação lá no início, eu pensava, as logos. Quando tu vê uma logo de um advogado, é sempre algo mais formal, tem um padrão ali. Imagina se fosse um logo lá de cachorro-quente, de açaí. Eu falei, cara, os caras vão entrar aqui e vão sair. Então, quando ele entra no Instagram da Inove, ele já se sente exclusivo. Dá pra ver que é um perfil para advogados. E daí, quando a gente faz o conteúdo também com essa preocupação, né, e estuda o código de ética já há um bom tempo, né, então, como eu falei, desde 2017 eu trabalho com advogados, e o legal é que a gente consegue ter uma ideia
de conteúdo que eles não conseguem por não ser advogado. Uhum. Tem muito advogado hoje fazendo marketing jurídico, e eu não tenho problema nenhum com isso, mas eu vejo que é diferente, porque ainda é uma voz de advogado e não uma voz de marketing. Uhum. Então, ele não pensa no... Sabe aquela coisa que a gente estava falando antes ali, de olhar... De quem precisa nesse- consumir. Por exemplo, a Renata Exato. fala sobre direito de família, fala sobre divórcio, sobre união estável, sobre contrato de Guarda. namoro. Então, assim, pô, tem que falar com essa linguagem, não falar o artigo tal diz que não pode isso, que pode Juridiquês. aquilo. E eu tava, nesse meio tempo, eu que tava fazendo nas minhas redes sociais, né? E aquela coisa, né? A gente tem muito trabalho jurídico para fazer. Então, assim, às vezes postava, às vezes não postava, e eu fazendo, né? Daí tu vê, assim, a diferença. Eu mesmo dizia assim, isso aqui não tá mostrando o que realmente é a Caram Advocacia, né? Então, a necessidade realmente de ter alguém que entendesse, né, não só de postar, de marketing, mas de um marketing jurídico, assim, começou realmente a necessidade, e daí veio o Viegas esse ano e fez uma proposta de trabalho pra gente, e daí foi... E aí você falou do antes e do depois, e aí eu quero Uhum. saber do depois, então. Depois da entrada da Inove na vida de vocês, Uhum. né, na gestão do conteúdo de vocês e da estratégia do posicionamento de vocês. O que mudou? Bom, para mim, claro, não dá para ver, até porque muitas coisas que eu postei eu acabei, tipo, arquivando, né? Mas mudou totalmente minhas redes sociais, né? Hoje, tu olha, tem uma harmonia, né? Tem toda semana tem publicação, né? E como o Viegas faz também a parte do podcast, do Advocast, daí os cortes, então daí eu já programo para a semana, então assim, todo dia tu vai ver conteúdo, e conteúdo atual, e conteúdo que eu tô com foco hoje, né, não aquela coisa solta, enfim, como estava sendo. Aleatório. Exato. E eu acho que um conteúdo cuidadoso. Exato. Porque eu acho que a gente tem uma linha muito tênue entre o marketing possível e aquele que passa do limite e acaba ferindo o código de ética, né? E o Viegas tem essa preocupação. Uhum. Eu noto quando ele faz os cortes, ele posiciona aquele conteúdo sabendo quem ele vai atingir. Eu acho que esse é um dos grandes... Diferenciais. um grande diferencial no trabalho do Viegas. E eu noto o antes... A gente fazia postagens sem um direcionamento. Sim. E aí, Uhum. naturalmente, a conversão, a conexão e a conversão Sim. potencializa. Claro, Claro. com certeza, com certeza. A própria identidade visual do nosso programa, Mas não dá para comparar. a gente estava olhando agora ali no YouTube, a gente não tem como comparar. Aquilo que o Viegas falou para nós um dia, né? Vou falar, né, Viegas? Ai, gurias, essa logo de vocês não conecta com um podcast, não conecta com um Advocast. E aí ele trouxe a proposta, né? A gente fez umas mexidas, né? Porque somos chatas, um pouquinho chatas. Vocês, né? Mas assim, traduziu aquilo que nós somos. E eu acho que até as cores, né, Rê? Até as cores, assim, ele botou, disse, gurias, pensei nessas cores para vocês, para cada uma de vocês. É a então, cor certa. Hoje a gente tem um conteúdo assim que identifique muito quem somos e que atinja o público que a gente quer atingir. Claro. Eu acho que esse é importante. E eu ia perguntar para vocês justamente sobre o podcast, né, a Advocast. Ele surgiu muito desse interesse pelo marketing, foi construído nessa busca pelo marketing jurídico? Foi construído no dia que eu fui lá no podcast. Foi provocado. Exatamente. Fiquei conversando com o Viegas, né, e saí de lá e disse, eu quero fazer um podcast. Só que eu pensava assim, um podcast eu sozinha não vou conseguir fazer toda semana, né? Daí conversei com a nossa outra colega, com a Clau, porque a gente já se conhecia há bastante tempo, não, há 1 ano e pouco, e a gente sempre pensava assim, em fazer algum projeto juntas, né? E a Clau não conhecia ainda a Renata, né? Daí a Clau disse, Karen, a gente precisa... eu comecei a contar para ela sobre o podcast, ela disse, eu topo. Tipo assim, eu ainda não tinha nem falado, queres? Eu topo. Daí ela assim, mas a gente precisa de alguém de ladaia, de família, né? Daí eu tinha conhecido a Rê no início do ano passado, porque a gente faz parte lá da associação comercial. E
E eu disse, eu tenho a Renata. Daí a gente se juntou e Viraram assim, sócias nesse projeto. Exato. E não deu um mês, assim, né? Dia Não. 7 de outubro a gente começou, do Foi ano muito passado, a gente rápido, começou assim. o nosso podcast. E eu acho que também o podcast vem na ideia que vocês falaram do marketing, né? De levar esse conhecimento, levar a informação para as pessoas, né? Que também está ligado, né? Claro que a gente quer mostrar o que a gente sabe, é óbvio, né? Mas a gente também quer atingir vários públicos. E a gente encontrou no podcast essa possibilidade, né? De atingir todos os públicos. E aí o Viegas sempre nos deu muitas dicas, né? E a gente traz o conteúdo jurídico, né? Mas a gente consegue trazer o conteúdo de forma mais leve e sem a juridiqueza, sabe? A gente conversa com o público. Então, eu acho que é um conteúdo realmente muito rico que a gente traz sempre, toda semana. E necessário. E necessário. Sem deixar de ser informativo. Extremamente Exato. necessário. Extremamente. Porque a comunicação, quanto mais clara, quanto mais acessível, mais assertiva a gente ela não traz artigo de lei, sabe? Aquelas Uhum. coisas assim, que o que adianta um artigo de lei? Tu tem que explicar, né, pro teu ouvinte o que é aquela... É um podcast para trazer o conteúdo, outro para Isso. explicar o conteúdo que você está trazendo. Então, A legenda embaixo. Exato. Né? Aham. Aí você tem que ter a legenda para explicar o que você Assista tá mais falando. 3 vídeos para entender do que estamos para falando. entender o que E essa parte, por exemplo, é um case novo, elas, né? Da Inove, são os únicos de podcast de advogado que eu tenho. E o que eu procurei? Por exemplo, essa parte do layout. Tinha uma logo que, na minha visão, né, não era tão, não remetia ao conectava. direito, não tinha nada a ver. Hoje a gente tem, a logo delas no tom dourado, que é algo, né, chique, mais elegante. Remete realmente ao conteúdo delas, e eu pensei em cada uma das 3, cada uma tem uma cor, por exemplo, vermelha é a cor da Renata, porque amor, família, aquela coisa toda. Ela que trabalha com os empresários com dinheiro é amarelo, dourado. Aí a outra que fala de previdência, o azul, que a gente lembra do INSS, é a cor azul ali. Então, assim, já tudo isso pensado na identidade, entendeu? Então, poxa, eu já entendi que eu consegui personalizar cada um dos advogados, porque o negócio é um só, mas elas individualmente são 3 advogados que atuam em áreas diferentes. Que interessante, né? A gente fala hoje muito da personalização, da Sim. personificação, e ainda dentro de um segmento, você consegue diferenciar cada uma buscando a essência de cada Sim. uma. E essa essência que Exatamente. conecta. E é engraçado tu falar sobre isso, porque muitas pessoas que viram, né, a nova logo comentam exatamente isso. Que interessante vocês manterem a individualidade de cada uma, com as cores de cada uma, mas a gente sabe que é um programa, que é um conjunto, né? Mas cada uma tem a sua identidade preservada. E isso eu acho que foi uma grande sacada do Viegas, né? E o quanto Da Inove. nichar também é importante, né? Ah, Você sim. nichou o seu público. Sim. E você Com atende certeza. direito de família, que é um nicho. Exato. Você atende direito previdenciário. Não, Trabalhista. desculpa. Que é um outro nicho. Sim. Enquanto o nichar te especializa no que você está fazendo. Claro. Foi o que fez Claro. diferença na Inove. Quando eu entendi isso, eu podia fazer marca para qualquer tipo de empresário. Mas Claro, quando eu claro. fiz só para advogado, aí quando tu vira especialista em um público é muito diferente. Tu vai virando referência, sabe? Então, hoje quando falam, a galera já fala, poxa, eu sei que ali... E antes falaram, pô, eu tive experiência com um profissional só de marketing, que não era focado em advogado. Que é o generalista, Generalista, não foi que atende a tudo. E eu não e a tenho nada todos. contra quem é generalista, né? Mas eu acho que faz muita Claro. diferença estrategicamente para o empresário quando ele se posiciona e tem um foco de principalmente o público. É né? que nem na advocacia, né? eu ia falar. O generalista, e também nada contra. No começo todo mundo faz, né? generalista. Mas chega um momento da carreira que tu tem que focar numa área, tu tem que te especializar numa área. Não dá pra ficar eternamente fazendo tudo, senão tu não faz nada bem, né? Exatamente. Sim. Então, é que nem na advocacia. Sim. E a gente notou em experiências anteriores do marketing que vinham para nós os cortes, vinham as legendas, que não tinha nada a ver com direito. É isso. Até E a essa legenda, é sabia que até a legenda eu fiz da cor. Ah. Até a legenda. eu Lembramos fiz de uma do- passagem. Uma passagem. Né? Assuntos de... É isso. E, aí, Piada interna. e na hora a gente não se dá conta disso. Claro que a gente fazia ajustes, né, na legenda, mas aí é um trabalho dobrado. E daí tu investe num profissional e tu tem que refazer todo o trabalho daquele profissional. Era E o assim que retrabalho custa muito caro. Ainda mais pra gente que é Exato. conteudista. Exatamente. A gente é. fica, meu Deus. É. Eu não sei A fazer primeira isso. profissional que me fazia o marketing, daí depois eu desisti, eu não procurei mais ninguém, porque eu acho que fiquei né, Traumatizou. traumatizada.
era isso, ela me mandava os materiais e eu tinha que refazer, assim. Por isso que eu digo, assim, a importância de tu saber escrever também, né? Sim. Porque, não sei, eu sou muito chata com a questão do português, então... Criteriosa. Então, assim, eu tinha que refazer tudo, assim, era fora o conteúdo que não condizia muito a questão do português, então... Essa função da rede social hoje em dia, ela é muito desafiadora, porque todo mundo é especialista e todo mundo sabe de estratégia. Ah, sim. E aí você vê todo mundo vendendo o material de venda. É lindo, é encantador. lindo. Na teoria Agora, é na lindo. entrega... Na entrega é bem Peronomútil. diferente. Isso Então, assim, a já credibilidade... teve, que é construída, vem as indicações Com depois. certeza. Com certeza, as pessoas olhando vocês, além de comprarem mais de vocês, porque entende o que vocês estão falando, outros profissionais, outros advogados vão procurar Sim. através da indicação. Com Exatamente. certeza, com Hoje, certeza. por exemplo, o material que o Viegas produz para mim, eu quase não reviso. Quase, ó. Eu não vou dizer que eu não reviso, porque eu sou criteriosa, não é chata. Mas assim, eu tenho tanta segurança no trabalho da Inove que eu não preciso fazer aquela revisão detalhada. Viegas, eu tô te contratando agora. Só que eu não sou advogada. Você não é advogada. Mas eu sou criteriosa, eu sou exigente. Então, não entra no funil. Mas sabe que é isso que eu digo pra ela. Eu tava falando com a Renata esses dias sobre a questão lá do podcast e tal, de vender pauta, essas coisas, como que é. Ela disse, não, mas é que tu já tem um canal grande, é que não sei o quê. Eu digo, cara, não é isso que as pessoas contratam. Por que as pessoas me contratam? Porque elas me veem em evento, porque tudo que eu recomendo é bom, as conexões que eu disponibilizo para elas são boas, o material que eu entrego é sempre de excelência. Então não é por quantos views que tu tem, por quantos seguidores que tu tem. A entrega que tu tem, e as pessoas hoje, minha opinião pelo menos, né, ficam muito focadas no online e esquecem do offline. Então, por exemplo, aqui, esse momento que a gente está tendo agora, ele é muito diferente, é um olho no olho e tal. Isso aqui vende muito mais do que só assistindo o vídeo. Com certeza. Entende? E daí, às vezes, o cara tá tão preocupado com o vídeo que ele faz e tal, que as relações que ele tem, quando ele vai num evento, ele fica num canto, não se relaciona, não se conecta com as pessoas, Falta não agrega presença. ninguém, não agrega nada na vida de ninguém, só pede. Quero uma foto com a Fernanda, eu quero uma indicação dela, quero isso, quero aquilo. Reciprocidade é só discurso. Na Entendeu? prática, Exato. não funciona. Deixa eu falar. E essa é a forma rápida de acabar com qualquer conexão. Sim. Ser o pedinte, é ser o interesseiro. É verdade. Não interessante. Deixa eu só falar duas coisas, né, em relação a Inove, quando fez a minha marca, que há horas eu queria fazer um trabalho, porque é cara em cara, né, 2Ks, um trabalho com K, e eu já tinha pedido para outros profissionais fazer, e nenhum, assim, sabe, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Eles fizeram, né, e ficou muito bacana, assim. E outra coisa é essa questão da reciprocidade. O Viegas é uma pessoa que, além de ser um baita profissional, ele como pessoa é uma baita pessoa, porque no momento que tu te conecta com ele lembra de ti para todas as situações. Tipo, já Abre aconteceu portas. já aconteceu várias vezes assim, Karen, tem um ingresso para tal evento, acho que é bacana para ti, vamos lá, sabe? E claro, é com interesse realmente de auxiliar a pessoa, né? Então, assim, sem segundos outros interesses, assim, né? Então, é bacana isso, assim, a gente ter essas pessoas do nosso lado, né? Sem Com dúvida. certeza. E Karen, eu aproveito para te perguntar, para Karen e também para Renata, como é que o marketing impactou a tua atuação, no caso do direito trabalhista, e a tua no direito de família? Qual foi o maior impacto que vocês perceberam? Pergunta boa. Eu tenho muito cuidado com as minhas redes sociais. Eu sou advogada familiarista e o mercado está cheio de advogadas com uma fala muito contundente, às vezes muito polêmica, porque isso gera like, né? Mas eu não quero isso. Eu não quero só like, eu quero conexão. E eu acho que o marketing está muito ligado a isso. Eu quero que o marketing me conecte com aquela pessoa que está do outro lado, está olhando e está dizendo assim, essa advogada, esta mulher é uma pessoa real e ela entende do meu problema. Eu não quero que ela me veja como uma pessoa daqui a pouco inatingível. A gente olha muito as redes sociais, eu não estou fazendo uma crítica, obviamente, cada um
age da forma que entende melhor, né? Mas a gente olha as redes sociais e a gente vê que tem muita polêmica, por exemplo, surfar na onda, né? Como se Sim. diz, do que está em alta. Será que tem pessoas por trás disso? Falar do divórcio da famosa. Eu faço? Claro que eu faço. Mas eu sei que aquela famosa não vai me contratar. Pelo menos, talvez não. Eu quero que quem me olhe é aquela mulher que precisa de uma advogada especialista boa e que seja acessível a ela. Acessível em termos de contato, tanto que eu mesmo gerencio. Claro que eu tenho pessoas que me ajudam no meu WhatsApp, mas eu procuro ter esse contato. E eu acho que o marketing tem muito esse papel de conexão, E é um assunto muito sabe? delicado também que você Claro. trabalha, né? A Sim. pessoa que está passando por uma situação Tá muito delicada de vulnerável. família, Ela de não quer falar com ninguém divórcio, ela não mais. quer passar por várias pessoas para abrir a sua situação. Exatamente. E Ela a quer, às vezes, até chegar e chorar. Chegar assim, eu quero um Exato. ombro para poder chorar e E a compartilhar. conexão é fundamental para gerar Exatamente. essa segurança e confiança para poder abrir algo tão delicado na sua vida. Exato. No meu escritório anterior, eu tinha uma poltrona. Eu tirei a mesa e tinha duas poltronas. E quando tinha situações de divórcio, e que eu sabia que seriam bem delicadas, eu colocava a minha cliente sentada numa poltrona. Eu tirava ela de uma cadeira, uma mesa, e ficar olhando para mim. Com uma barreira Uma entre barreira, eu não vocês. quero isso, entendeu? Então, eu acho que o marketing tem muito dessa coisa de conexão com o cliente, né, Viegas? Ele Agora ela tem... deu esse exemplo bem na mente, né? Qual que é a experiência que tu proporciona pro teu cliente? Isso faz toda a diferença. Sim. A experiência não é só que nem quando eu falo, quando vão, por exemplo, lá, alguém indica pro podcast, falam pra mim assim, tu não vai só no podcast, tu vai ter uma experiência, o cara vai te ajudar a mudar a tua vida. Porque tem gente que sai lá e fala, cara, eu acho que tu pode fazer isso, tu tá em tal momento, já pensou em fazer isso, porque as pessoas normalmente não falam nada pra te agregar. Te criticar é bem fácil, mas assim, ó, cara, olha só, tá perfeito isso aqui. E quem sabe, se tu fizer tal coisa, pode ser legal, o que que tu acha? Porque as pessoas primeiro tem medo da represária, porque também ninguém gosta de ouvir opinião, tem gente, mas tu tá dizendo que eu vou fazer? Não, às vezes a pessoa só quer te ajudar. Então a gente tem que ser humilde pra ouvir também. Então, que tipo de experiência que a gente consegue proporcionar com o marketing? Quando a pessoa vê um vídeo, ou quando a pessoa vai no estabelecimento, como que ela se sente? As dicas que você dá de como se posicionar, de como falar, tudo isso vai potencializar o profissional e a pessoa. Olha como elas ficaram, tipo assim, só das experiências foi bem além do podcast, tipo, que nem ela falou dos eventos. Sim. Eu recebo muito contato de evento e sempre tenho, ou organizo evento ou estou em volta dos organizadores. Então acaba que eu ganho muita cortesia para evento. Eu vejo para quem faz sentido aquele evento, chamo essas pessoas e ofereço. Mas assim, faz sentido, não é um negócio aleatório, só vou dar, não sei o quê. E dessa forma eu agrego para as pessoas que vão e eu agrego pro evento em si. Com certeza. E daí é aquela coisa, todo mundo ganha. Público Sim. qualificado gera valor para o cliente. E eu, na verdade, a questão do marketing, na minha área, né, o que eu via muito, assim, os advogados ainda muito formais, né, e eu nunca quis passar essa coisa de tipo assim, o advogado aqui, o cliente lá, sabe? E eu trabalho com o direito trabalhista preventivo, né, para empresários. Então, o que entra nisso? Eu foco assim, em pequenas e médias empresas, desde a formação da empresa, né, e trabalho muito com a prevenção do assédio. Então, agora com foco na implementação da NR1. Então, eu tenho que mostrar ser uma advogada também acolhedora, né? Não aquela advogada só do contencioso, porque não é esse o meu foco. Né? É o preventivo. Exato, é a prevenção, é tudo, evitar que tu tenha muitas ações trabalhistas na justiça. De que forma? Cuidando da tua empresa. Né? Então, com contratos bem feitos, com agora a prevenção, que é a obrigação da empresa agora, né? Cuidar dessa parte, né? da saúde mental do colaborador. Então, eu tenho que transparecer isso. E eu no início, assim, porque faz 3 anos que eu tô com carreira solo, né? Então, eu no início eu tinha muita dificuldade até de falar, né? Então, mas a gente vai aprendendo, vai falando, vai se soltando, vai se empoderando, né? De todos os assuntos que tu queres, né? Trazer. E eu acho que hoje, com a ajuda do Viegas, a minha rede social tá transparecendo isso, entendeu?
Então, eu acho que o marketing é isso, tu tem que focar no que tu queres e trabalhar para que toda a tua rede social transpareça aquilo, né? Quer ser formal, tu quer ser mais, né? Eu vou sair do informal? roteiro aqui um Aham. pouquinho, então eu vou desafiar vocês duas, diante do posicionamento de vocês. Qual é a missão de cada uma de vocês na entrega do profissional advogado no posicionamento? Nossa, cadê o Qual é a tua briefing, hein? missão? Cadê o briefing? Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz. Qual é a tua Eu missão? acho que a minha principal missão é trabalhar com ética e mostrar. E aí eu vou trazer para o meu nicho, né, que é direito de família, que é um nicho muito delicado, né? É empoderar as pessoas no sentido de que elas conheçam os seus direitos. Eu tenho esse propósito de dar voz a quem não tem voz, a quem não conhece o seu direito. Eu fico tão feliz quando uma mulher me procura e ela sai de um atendimento me dizendo assim: Renata, tu mudou a minha vida em termos de conhecimento. Acho que esse é a minha principal missão, é que as pessoas entendam que elas podem mais. É sair daquela... tem muito profissional que acha que enquanto as pessoas não conhecem os seus direitos, elas ficam quietas. Uhum. E a minha missão Conhecimento é é liberdade, né? Uhum. Exatamente, exatamente. O lema do nosso podcast é o conhecimento liberta. Sério? Aham. Coincidência, eu não sabia. Conhecimento Essa eu não liberta. stalkeei. Essa saiu agora. Exatamente. E a minha Fala, Karen. missão é trazer a consciência para as empresas, né? Primeiro, de ter uma formalidade, pequenas e médias empresas, e outra, de trazer a saúde mental para os seus colaboradores. Ter a consciência que, com isso, eles conseguem proteger o seu empreendimento e trazer segurança para as empresas, né? Porque muitas empresas acham que isso seria gastos, né? E na verdade não, na verdade é proteção, né? É proteção futura. Então, a minha maior missão hoje é essa. Eu posso falar minha missão também? Bem Pode te excluir. A missão hoje que eu entendo que os advogados, eles são excelentes profissionais nas suas áreas, porém eles não sabem comunicar isso. Então, é ajudar eles a transbordarem a mensagem que eles têm para passar, porque... E isso não é só para os advogados, são várias áreas, mas o que acontece? A gente fica tão focado só em fazer o nosso trabalho, eu sou massagista, sou massoterapeuta, a gente só faz o nosso trabalho que esquece que parecer é tão importante quanto ser, né? Então, vai ter profissionais, advogados, às vezes piores que tu, com menos conhecimento, que vão estar com mais clientes, com a agenda cheia, com mais dinheiro no bolso, porque sabem comunicar da forma correta. Com certeza. A missão da Inove é essa, ajudar os advogados a comunicarem todo o potencial que eles têm, todo o conhecimento. E eu aproveito já para te fazer uma pergunta. O que esperar da Inove nos próximos anos? Visão de futuro, Olha, qual a expectativa? Agora não tem como não falar disso, é inteligência artificial. Agora a gente estava falando, recebi um contato ali de uma empresa que é disso, que já enxergou a Inove, está acontecendo muito assim, essa minha mudança para São Paulo, muita coisa assim, as pessoas estão vendo o que eu tenho para entregar com a Inove, então assim, está se abrindo algumas portas, mas com certeza a inteligência artificial facilitar algumas coisas, né? Claro. Porque, sei lá, por exemplo, eu consegui um profissional agora que o cara é de Brasília, que ele faz fotos realistas com IA, e realmente fica muito igual. E eu tentei fazer, comprei curso e tal, não fica a mesma coisa. Aí, um ensaio para a pessoa muito mais barato, para a pessoa parecer com um ensaio profissional. O advogado tem dificuldade de me mandar foto para eu fazer card. Então, assim, a IA já está me ajudando nisso, encurtando o espaço. Então, aprender, né, com a IA, com as tecnologias que estão chegando aí, ferramentas tanto de bot para atendimento, daqui a pouco a gente vai ter a possibilidade de vender para um advogado que ele tem um bot atendendo o WhatsApp dele, para ele não precisar parar para atender. Claro. Então, assim, as ferramentas de IA aí a gente vai se adaptando com o que for vindo, né, com a tecnologia, mas é voltar a usar esse advento, entender que, assim, não adianta, mas eu uso o ChatGPT. A pecinha que está por trás, assim como música, qualquer coisa faz muita diferença. Então, se a gente não der o comando certo, da forma correta, Exatamente. não vai adiantar, que nem eu, a gente usa inteligência artificial para fazer os conteúdos dos advogados, mas a gente revisa, a gente faz, fiquei 6 meses tentando um agente que eu criei. Mas essa estratégia
tá aqui na tua mente, né? Aí é o Uhum. conhecimento que a gente tem de experiência, dizendo, ó, nesse caso não pode isso, usa o artigo tal, no código diz isso, entendeu? Então, Exato. assim, é se modernizar com a inteligência artificial, mas sempre entendendo que o nosso conhecimento é o que vai comandar o negócio. Com E eu certeza. quero fazer uma pergunta para vocês, para a gente encerrar o programa, né? A gente já está indo para o fim, que é a pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados. Hoje nós teremos 3 convidados para responder o que é ser um visionário para você. Viegos. Poder de síntese agora para a gente conseguir ouvir os 3 falando sobre isso. Vou deixar as primeiras damas. As vou deixar damas. as Vai, mais Karen, responsáveis. agora começa E um passou pro contigo. outro ganhando tempo para pensar, eu tô entendendo. O que Karen, é ser um uma visionário? Ser um visionário é tu projetar onde tu quer estar daqui a 3, 4, 5 meses, 1 ano. E eu tenho meus projetos já todos né, bem estabelecidos. E eu acho que no momento que tu encontra o teu propósito de vida, tu começa a fazer e vai. E flui. E flui. Eu acho que ninguém faz nada sozinho. Então, quando eu li Visionários, eu acho que também é a gente encontrar parceiros que nos ajudem a chegar lá no topo da escada. Eu acho que tão importante quanto a nossa caminhada são os parceiros que a gente encontra no meio do caminho, e eu acho que tem muito disso também. Bom, para mim, ser visionário é ter fé. Porque fé é tu acreditar no que ainda nem aconteceu. Exato. Então, acho que para ser um visionário, tu tem que ter fé, porque tu tá enxergando uma oportunidade de mercado que talvez muitas pessoas não estão enxergando. Não enxergo. Uhum. Dar o Dá para passo. juntar Então, as 3 respostas e fazer um corte. A favor, Viegas. É isso. Foi muito bacana a nossa conversa. Renata, Karen, Muito obrigada. Fernando, adorei. Viegas. Muito obrigada pela presença de vocês A aqui gente no que Visionário. agradece, Obrigada, meninas. adorei. A gente, eu também, eu adorei. Muito obrigada. Adorei conhecer o programa de vocês também. Vamos virar telespectadoras. Com Que assim certeza. seja. E agora eu vou olhar para a rede de vocês com um olhar bem diferente do que eu olhei Bem antes. criterioso. Bem, Bem criterioso. E qualquer coisa, vocês nos avisem, né? Que a gente chama o responsável. Só agradecer Então, o convite. Então ficamos por aqui com o programa Visionários aqui na RS Play, canal 524, todas as terças, quartas e quintas-feiras às 22 horas. Nos acompanhem no nosso próximo episódio, 10 horas da noite, aqui na RSP, em todas as plataformas digitais da emissora. Até lá. Até lá.